Versículos que marcaram a minha vida. Isaías, capítulo 11, verso 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Este versículo, para ser bem entendido, devemos ler o anterior, que eu cito muito aqui no canal. E quem faz o tema de casa, quem lê as referências, quem pesquisa as citações, vai perceber que Isaías 11:2 está em quase todas as referências, em quase todas as citações. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí vem o que a gente acabou de ler. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Vou mostrar para vocês a Bíblia. Ó. Asterisco, círculo, sublinhado. Lá em cima tem escrito, embaixo também. Porque quando um texto marca minha vida, fala comigo, quando o Espírito Santo me dá uma aula, uma lição, uma explicação, um entendimento, eu gosto de registrar, eu gosto de escrever do lado. E isso faz muito bem para nossa fé. Porque a palavra diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Lembrar de quê? Do que tu leu, do que tu estudou, do que tu meditou. Como é que ele vai te fazer lembrar de uma coisa que tu não conhece? Então tu tem que ler. E ele nos ensinará todas as coisas. Isso também eu tenho falado, porque o maior objetivo do canal é a leitura da Bíblia. Tudo que nós temos feito desde o início é para incentivar vocês à leitura bíblica. Então, o meu método, vamos dizer assim, o meu jeito de aprender é sublinhando, é riscando, é chamando atenção, é escrevendo, é resumindo, é colocando uma referência. Tu tem que encontrar qual é o teu jeito, de que forma que tu grava melhor o texto, memoriza, decora, aprende aquele texto. Pois bem, temor do Senhor. No estudo de Provérbios, nós falamos muito sobre o temor do Senhor, porque Salomão insistia nesse tema, batia nessa tecla do temor do Senhor. Por quê? Quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais intimidade tu tens com Deus, mais o teu temor aumenta. E aí nós temos que ver o que é esse temor. Nós sabemos que as autoridades na Terra, no dia a dia, inspiram temor. Já está provado que pessoas cometem infrações no trânsito quando elas sabem que não tem câmera, não tem pardal, não tem agente de trânsito, quando não tem fiscalização. Então, desde que a gente nasce, nós sabemos que existem pessoas investidas de autoridade e nós tememos. Elas são para o nosso bem, para a nossa proteção, mas também de alguma forma nos amedrontam, vamos dizer assim. Respeito. Nós respeitamos as pessoas que têm mais idade, as pessoas que de alguma forma podem
mandar em nós, assim, as quais nós estamos subordinadas, pessoas que têm uma vida que todos admiram, que é um exemplo, que inspiram. Nós temos também naturalmente esse respeito. Pessoas mais idosas, pessoas muito estudadas, pessoas numa classe social superior. Enfim, há um respeito, alguém que conhece muito o seu trabalho. São vários os exemplos, mas nós também entendemos o que é o respeito por uma pessoa que está numa posição superior a nós. Temos a honra. Tudo isso são só sinônimos do temor, do que seria o temor, para que a gente começasse do simples para o complexo, daquilo que é do dia a dia das pessoas para algo espiritual. Honra. Nós honramos nossos pais, nós honramos nossos líderes espirituais, sejam eles pastores ou mestres, profetas, apóstolos, presbíteros, diáconos. De novo, o nome que tu conhece, honrar aquelas pessoas que estão em uma posição espiritual ou, como já falamos, autoridade e respeito. Os nossos pais, nossos avós, um tio, uma tia muito querida, enfim. Só para entender, tudo isso que eu falei são exemplos do dia a dia. Quando eu levo isso para a esfera espiritual, do que eu estou falando? Eu falo de uma autoridade maior, eu falo de um respeito superior, eu falo de uma honra imensa, gigantesca. Estão entendendo? Isso seria o temor ao Senhor. O temor é mais do que reverenciar a autoridade de Deus. O temor é mais do que respeitar. É algo de tu te submeter. O temor é mais do que honra. É uma adoração. Então, quando tu vai pesquisar na Bíblia temor, tu percebe que junto com a palavra temor vem adoração. Tu teme a Deus porque tu conhece quem é Deus. Sabe aquela que a gente falava assim, sabe com quem tu tá falando? Então, o temor tem a ver, tu sabe quem tu teme? É quem tu adora. É que é mais do que admirar, é mais do que elogiar. Adorar é louvar, é entender a grandiosidade de Deus. E diante disso nós o adoramos, porque ele é digno de louvor e de adoração. Como eu falei, temor é respeito, mas é um respeito num nível elevadíssimo, num nível de referência, de reverência até. Então, é um respeito profundo, é um respeito que tem a ver com o caráter de Deus. Temor também é sinônimo de obediência. Em muitas das passagens que depois vocês vão ler nas referências, nas citações bíblicas do vídeo, vocês vão ver que temor ao Senhor é obediência. É obedecer, é cumprir os mandamentos, a lei, os estatutos. Temor a Deus, temor ao Senhor, é servir ao Senhor, é fazer o bem, tanto a Deus através da obediência, quanto ao próximo através de boas obras. Quando eu tenho temor a Deus, eu pratico o bem, eu me desvio do mal. Por quê? Porque o meu Deus é santo.
E se eu o adoro na beleza da sua santidade, eu busco ser santa. Eu busco fazer coisas corretas. Eu busco ter boas ações. Quando eu adoro, eu também percebo que esse Deus, ele é poderoso, ele é todo poderoso. E isso também faz com que eu o reverencie, o respeite e o tema cada vez mais. Temor de Deus também tem a ver com amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. E este amor faz com que eu queira agradá-lo, obedecê-lo, servi-lo, adorá-lo. Adorá-lo, adorado. O adorar. O adorar. Se a gente pegar o versículo em algumas diferentes traduções, quando ele fala assim, eu estou usando uma tradução antiga que eu usava antes, né? Eu já expliquei isso. Quem tá acompanhando a série desde o início tá tranquilo. Agora, se tu tá assistindo esse vídeo única e exclusivamente, não assistiu os anteriores, eu estou usando uma Bíblia que me acompanhou por muitos anos na minha juventude. E essa tradução, ó, deleitar-se-á no temor do Senhor. Vamos convir que é um verbo que a gente não usa dessa forma como ele está conjugado. Então, numa tradução mais atualizada, mais informal, seria assim: ele, a pessoa, né, o ser humano, terá o seu prazer no temor do Senhor. Deleitar-se-á no Senhor seria o quê? Eu vou me deleitar, eu vou me alegrar, eu vou desfrutar, eu vou me agradar da lei do Senhor, do temor do Senhor. Eu vou ter prazer em temer o Senhor e obedecê-lo. Deleitar-se-á também poderia ser: eu vou me inspirar alegremente no temor do Senhor. O temor do Senhor vai fazer com que eu me alegre em obedecê-lo, em respeitá-lo. Então, esse temor do Senhor não é o que muitas pessoas pensam que é medo. Sim, Deus, ele é fogo consumidor. Ele é santo, e nós vimos, santo, santo, santo. Não podemos brincar com a santidade de Deus. Mas esse temor tem muito mais a ver com adoração, com contemplação, com obediência, com tudo que nós já falamos até agora, do que mesmo esse medo de pavor, de o Deus que, como acontecia no Velho Testamento, que Moisés falava e o povo, entre aspas, morria de medo. E ao ponto de que um animal que encostasse no monte morria. Tamanha a santidade, o poder, a grandeza de Deus. Esse é o fogo consumidor. Se tu não estás em santidade, sim, esse fogo vai te consumir. Mas nós, em Cristo, podemos nos achegar a esse Deus, porque somos filhos e filhas de Deus. Sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais sábio, mais inteligente, mais prudente é a pessoa, mais ela teme a Deus, mais ela obedece a Deus, mais ela busca agradar, amar, servir e respeitar esse Deus. Todo homem que entende, que conclui, que compreende, que aprende o temor de Deus, ele põe isso em prática. Ele começa a viver a sua vida de uma forma a priorizar o temor do Senhor. Não fazer, não falar, não pensar
coisas que aborrecem a Deus, coisas que ofendem a santidade do Senhor. Se o meu Deus não gosta, eu não faço. Se isso aborrece o Senhor, também me aborrece. Se Deus se alegra, isso também me alegra. Então, o temor do Senhor tem a ver com a intimidade que temos com Ele. Então, todo ser humano que caminha em intimidade, em comunhão, em amizade com Deus, ele passa a temer, passa a evitar o mal, passa a vigiar, passa a estar atento a tudo aquilo que o Espírito Santo está falando, está fazendo, está ensinando, para não ferir a santidade de Deus. Porque nós somos pecadores. Pecadores perdoados, redimidos, sim, mas pecadores. Pecamos com a nossa língua, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos até com o nosso olhar e principalmente com as nossas ações. Então, o temor de Deus é guardar os mandamentos, é cumprir os mandamentos, é obedecer os mandamentos, é estar sempre ligado na palavra de Deus para não pecar. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é temor de Deus, isso é temor ao Senhor. A Bíblia diz que Deus é incomparável, não tem ninguém que se compara a Deus. Então, isso já gera um temor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todas as nações da terra reconhecerão que o nosso Deus é digno de louvor, que o nosso Deus é todo-poderoso. E sábios são aqueles que o temem, que o obedecem. Mas os loucos desprezam o conhecimento de Deus, desprezam o temor de Deus. Quando uma pessoa diz assim, não vai dar nada, bem capaz, não sei o quê, isso aí é falta de temor. Fala o que quer, não tem temor. Acha que Deus não ouve? Acha que Deus não vê? Acha que Deus não está sabendo? Falta de temor de Deus. E por último, o temor do Senhor, ele vai nos dar esse prazer, essa alegria, porque ele vai aumentar a nossa vida, aumentar os nossos dias. O temor do Senhor é longevidade. Quem quiser amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem mentira, não falem engano. Quem quiser amar a vida e ver os dias felizes. Então, temer ao Senhor prolonga os teus dias da vida, te dá uma vida abençoada, uma vida próspera. Porque tu evitando o mal e tu praticando o bem, tu recebe bênçãos. Por isso sabedoria, por isso o versículo, o 2, antes desse, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o Espírito de santidade. O Espírito de sabedoria, acabamos de falar, a pessoa que é sábia, a pessoa que é entendida, inteligente, prudente. Conselho, o Espírito Santo nos aconselha para que a gente não cometa erros, para que a gente não ande por caminhos tortuosos. Então, fortaleza nos faz fortes, corajosos, intrépidos, ousados. Conhecimento. E o temor do Senhor. Então, a presença do Espírito Santo em nós aumenta, desenvolve e aperfeiçoa o temor do Senhor. Cada vez mais buscamos obedecer a Deus, cumprir seus mandamentos, adorá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, servi-lo e amá-lo de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma. Então, vamos aprender, vamos nos deleitar
no temor do Senhor. Vamos desfrutar com prazer, com alegria do temor do Senhor.